Ora boas, neste momento eu quero falar acerca da diferença entre a crença e a fé. Claro que a fé, por exemplo, é uma forma particular de crença. Quando eu desenvolvo o trabalho acerca da tríade sistemática ou da quadra sistemática, em que eu penso o sistema de sentir, o sistema da. Neste caso, a tríade sistemática, prefiro falar nisso. Uh, o sistema de saberes, o sistema de crenças e o sistema de escolhas. Ora bem, o sistema de saberes tem a ver com toda uma data de conhecimentos, de informações que uma pessoa tem na sua consciência. Sejam eles quais forem, ideias, ideais, ideologias, toda uma data de conhecimentos, informações, registros. E até relativo a impressões, por exemplo. No sistema de saberes eu tenho, além da ideia de carro, na minha memória, na minha consciência, tenho a ideia de família, tenho a ideia da escola, tenho a ideia de Deus. E depois o sistema de crenças tem a ver com aquilo que eu escolho acreditar mediante aquilo que eu sei dentro daquilo que é o sistema de saberes. Se eu tenho a ideia de Deus dentro do meu sistema de saberes, eu escolho acreditar na existência objetiva dessa ideia ou não, por exemplo. Eu não posso acreditar em Deus sem primeiro ter essa ideia de Deus dentro da minha consciência, enquadrada no sistema de saberes, por exemplo. E o sistema de escolhas tem a ver com toda uma data de escolhas. E quando eu falo em escolher acreditar, estou a falar numa escolha também. Quando eu falo em escolher no sentido da ação e pensar também é uma ação, mas pronto, estou a falar no sistema de escolhas. Quando eu falo em sistema de escolhas, eu falo em toda uma data de escolhas conscientes e inconscientes que se realizam. Uma escolha nunca se realiza sozinho. Quando eu escolho andar, por exemplo, eu estou a escolher uma data de coisas, não estou ao mesmo tempo. Estou a escolher mexer o pé direito, o pé esquerdo, as pernas. Estou a escolher mediante uma ideia, uma crença e um objetivo, por exemplo. O sistema de escolhas, o sistema de saberes e o sistema de crenças estão sempre em correlação, com mais ou menos congruência. Pois o sistema de crenças e o sistema de saberes pode não ser muito congruente e convém uma pessoa refletir profundamente acerca disso. Depois também há o sistema de sentidos, em que uma pessoa está sempre a percepcionar, uma pessoa está sempre a ter emoções, e isso também é muito importante. Mas aí já não é tríade sistemática, é quadra sistemática, porque são quatro sistemas em correlação, em relação mútua. E a fé? A fé tem a ver com uma crença. A fé é uma crença em que há um voto de confiança, em que há uma esperança. A fé convém que seja positiva, por exemplo. Quando se diz que tem fé em Deus, há uma espécie de voto de confiança, há, uma, há um compromisso, até de certa forma. E essa é a grande diferença, por exemplo. Mas a fé não existe só, por exemplo, na crença em Deus. Quando eu escolho acreditar que vou apanhar um autocarro e ele me irá levar ao destino, esta crença tem mais a ver com a possibilidade empírica objetiva, com a possibilidade dessa experiência se vir a realizar no futuro. A fé tem a ver com a confiança, como que eu deposito nisso. Portanto, nós estamos sempre a precisar de fé na nossa vida. Até quando eu vou lavar os meus dentes, eu cuido da higiene oral, eu faço isso porque eu tenho fé de que isso irá contribuir para a minha saúde oral, por exemplo. É um voto de confiança. É um voto de compromisso, até. Há uma perspectiva positiva. A fé deve sempre pressupor uma certa cosmologia positiva, em que eu acredito que o universo é cósmico, acredito que o universo é cósmico, que o universo tem uma ordem e que não é meramente caótico. Que nem tudo acontece por ordem do acaso ou de forma aleatória. Como se Deus andasse a jogar os dados às pessoas. E esta é a grande diferença entre fé e crença.
A fé não existe só no plano espiritual, mas a fé no sentido mais puro é algo espiritual. A fé no sentido mais puro. E ela não é só relativa à crença em Deus, por exemplo. Ela é relativa a uma data de crenças em que uma pessoa precisa de acreditar em si para fazer alguma coisa na vida. Há pessoas que sentem profundamente uma necessidade de realizar um projeto em que elas acreditam que se sentiriam realizadas, em que iria ajudar muita gente, mas elas não têm fé em si. Elas não acreditam em si profundamente. E acreditar em si profundamente é ter fé em si. Há um voto de confiança, há um voto de compromisso que precisa de haver. Há uma positividade que precisa de haver. E são essas, por exemplo, as grandes diferenças. Há mais. As grandes diferenças entre crença e fé. Todas elas enquadradas na teoria sistemática e na quadra sistemática. A intuição, por exemplo, que é suposto não ser algo propriamente racional, apesar de poder ser pensada e repensada, desconstruída e analisada racionalmente. Mas a fé por si só é algo que se sustenta por si próprio. Ou a intuição, quer dizer. A intuição é algo que se sustenta por si próprio. A fé poderá ou não sustentar-se por si própria a partir de crenças, mas basicamente é tipo a intuição. Ela sustenta-se por si própria. Apesar de estar apoiada às vezes em movimentos de uma realidade dedutiva, por exemplo, eu vejo muitas vezes o autocarro a parar no sítio, que eu também tenho no documento que o autocarro para lá todos os dias e que leva até, neste caso até Aveiro, um destino que eu possa ter em mente. Eu tenho a dedução em muitos momentos em particular, a indução, que existe essa regra geral. O autocarro àquela hora para ali. Para ali e leva-me até ao destino. E há até um documento que comprova isso. E eu posso deduzir, de geral para o particular, que essa lei ir-se a aplicar num determinado momento em que eu vá escolher apanhar o autocarro para ir até ao destino, que nesse caso é Aveiro, Portugal. Há uma crença baseada em alguns dados que supostamente são relativamente racionais. Já há referências empírico-objetivas, há experiências, há um lado objetivo. Está documentado e tem acontecido. Agora, naquele caso em específico, eu já acredito que há essa possibilidade e há esse movimento cíclico. Do autocarro parar naquela paragem e me levar a determinado destino. Ou a parar naquela paragem e levar as pessoas que eu apanho a determinado destino. Agora, eu tenho de ter fé que naquele momento em particular me irá levar ao destino, correspondendo ao movimento cíclico que costuma realizar. Que é X hora, tal hora, leva até ao destino. E é este salto quântico, entre aspas, entre a crença e a fé. É o voto de confiança, é a entrega, é confiar entre aspas, no universo, confiar na própria, nas estruturas e confiar na própria pessoa. Até para se realizar grandes projetos, por exemplo. E são as grandes diferenças entre a crença e a fé, porque eu posso simplesmente acreditar que a ideia que eu tenho acerca da cadeira corresponde, de uma cadeira, por exemplo, de um sofá, ou eu tenho aqui uma data de ter aqui um sofá atrás, correspondem com a realidade. Posso acreditar que a ideia que eu tenho no sistema de saberes corresponde com a realidade objetiva, mas isso não implica propriamente um grande voto de confiança, um grande compromisso da minha parte. Uma afirmação positiva de crença na vida, na realidade, e no cosmos e no universo. É simplesmente uma crença. Tudo o que implica uma crença em que eu preciso de confiar profundamente, em que eu dê um passo no escuro, por vezes, no desconhecido, salta da crença para a fé. E nós precisamos de fé na vida, para muita coisa que nós fazemos. Para acreditarmos em nós mesmos. Nós precisamos acreditar em nós mesmos até para ter fé em nós mesmos. Então a crença, neste caso, é condição de possibilidade da fé. E o saber, no sentido mais abrangente possível, é condição de possibilidade da crença. E em tudo isto há uma escolha. Estou sempre a escolher acreditar ou não acreditar numa ideia que eu tenho em consciência, tendo ou não sustentação empírica objetiva, tendo ou não sustentação através de experiência.
Isto é interessante pensar acerca disto, é interessante refletir acerca disto. A grande diferença entre crença e fé. E acho que por agora é tudo para este vídeo. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida. E cumprimento filosófico.